É oficial, o Copom, Comitê de Política Monetária, acaba de elevar a nossa taxa básica de juros, a Selic, de 11,75% para 12,75%, pessoal. Um aumento de 1 ponto percentual com o objetivo de tentar frear a inflação medida pelo IPCA, que já fugiu, já escapuliu e muito da meta do Banco Central. Para quem não sabe, o Banco Central, por meio do Copom, Comitê de Política Monetária, ele controla a taxa Selic com o objetivo de deixar a inflação dentro, da sua meta de 4 a 5% ao longo do ano. Para quem não sabe, 2021 foi um ano de inflação em alta, a gente fechou 2021 com IPCA acima de 2 dígitos e agora em 2022 a inflação infelizmente não tem dado sinais de trégua, o que vem obrigando o Copom a continuar a prolongar o ciclo de elevação da taxa básica de juros com essa última elevação em 1 ponto percentual. E efetivamente, o que isso impacta nos seus investimentos de renda fixa? O que isso impacta nos seus investimentos de renda variável? O que você tem que fazer a partir de agora? Será que a gente já chegou no fim desse ciclo de elevação da Selic? Já é o momento então para se investir em pré-fixados com tranquilidade e segurança? Ou os indicadores econômicos de mercado ainda indicam que a gente tem mais aumento de juros pela frente? É exatamente isso que eu quero falar com você, numa análise que eu vou fazer ali na tela do meu computador. Não sem antes lembrar você de dar um like nesse vídeo, de se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho, para sempre que vier um vídeo novo por aí, você seja notificado em primeira mão. Combinado? Dito isso, vamos lá para a tela do meu computador para a gente entender o que está acontecendo e quais são os passos agora que a gente precisa dar para efetivamente a gente não errar, a gente não investir em aplicações inadequadas para esse momento de mercado. Bora lá! Bom, então já estamos aqui na tela do meu computador e esse gráfico aqui mostra então exatamente o comportamento da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, nos últimos 10 anos. E a gente já teve um outro ciclo de elevação da taxa de juros aqui entre 2013 e 2016. Depois a taxa de juros ela despencou e de 2021 para cá a gente engrenou em um ciclo forte, elevado de crescimento aqui da nossa taxa básica de juros. A taxa Selic saiu de 2% no início de 2021 para 12,75% agora, em abril de 2022, na verdade maio, inicinho de maio de 2022. E qual que isso impacta então nos seus investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável? O que você tem que ter em mente a partir de agora sobre quais oportunidades esse comportamento da Selic está abrindo para nós investidores? Prestem bem atenção, primeiro eu vou falar de renda fixa, depois eu vou falar de renda variável. E para renda fixa, pessoal, para quem já me acompanha aqui há mais tempo, isso não é novidade, quanto mais a Selic aumenta, melhor. Porque uma Selic em elevação, ela puxa para cima, ela majora as rentabilidades de todos os investimentos de renda fixa de forma geral, como CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Direto, CRIs, CRAs e debêntures. Se a gente der uma olhadinha aqui dentro da página da Corretora Toro, que é a corretora que eu utilizo para fazer meus investimentos em Tesouro Direto, inclusive se você não conhece a corretora, tem um convite aqui na descrição para você abrir sua conta gratuita. Aqui na Toro Investimentos, pessoal, a gente já pode ver que a gente está com excelentes rentabilidades de títulos do Tesouro Direto, seja títulos IPCA, sejam títulos pré-fixados, seja o título do Tesouro Selic, que rende o correspondente a Selic. E com Selic a 12,75%, a gente tem então um título do Tesouro Selic rendendo mais de 1% ao mês. E o que a gente precisa entender é que essas taxas aqui, pessoal, dessas taxas de IPCA mais 5,65%, essa taxa pré-fixada de 12,21%, por exemplo, do Tesouro Pré-2029, elas não eram altas assim, no início de 2021. Por quê? Naquela época a gente tinha Selic a 2%. Daí como a Selic, pagando 2% ao ano de rentabilidade, que era então a rentabilidade correspondente do Tesouro Selic naquela época, todos os outros títulos do Tesouro Direto tinham uma rentabilidade também muito inferior a essa que a gente tem aqui hoje, demonstrando que as rentabilidades dos investimentos de renda fixa são diretamente impactadas pelo aumento da Selic. E como, agora a gente teve mais um aumento da Selic de 11,75 para 12,75, o Tesouro Selic ele passou a render mais e pelo fato do Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador que a gente tem dentro dos títulos públicos, ele passou a render mais, pessoal, isso impulsiona também a rentabilidade dos demais títulos de renda fixa, como é o caso dos pré-fixados e como é o caso dos títulos atrelados ao IPCA. Porque se o Tesouro Selic ele aumenta de rentabilidade, os outros títulos, por arbitragem, por exigência do mercado, eles também vão passar a render mais. Então é natural
que a partir de agora a gente veja, né, até mesmo taxas como essa aumentando mais ainda, né, em vez de IPCA mais 5,65 para esses títulos mais longos e IPCA mais 5,39 para o título mais curto, que a gente veja taxas ainda maior para esses títulos aqui. É claro que existem outros fatores que interferem aqui nas taxas dos títulos públicos, não é só a taxa básica de juros da economia que interfere nisso, a gente tem influência, né, dos juros futuros, da percepção de risco futura de se investir no Brasil, mas obviamente a taxa Selic ela impacta diretamente nessas taxas aqui. E para quem? Seja quem quer levar até o vencimento, seja para quem quer cravar ganhos de marcação a mercado. Se você não sabe o que é marcação a mercado, eu falo mais sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui nos destaques, mas para quem quer, seja levar até o vencimento, seja cravar ganhos de marcação a mercado, a gente está em excelente momento, pessoal. Talvez um dos melhores momentos, né, desde 2015, que foi quando a gente teve, né, um outro ciclo aqui de elevação, desde 2015 que a gente não se encontra em um momento tão adequado, tão propício para a gente comprar títulos públicos, seja para levar até o vencimento, seja para vender no curto prazo, pensando em obter ganhos com a marcação a mercado. Isso porque, apesar da inflação ainda estar muito elevada agora durante abril e maio de 2022, as expectativas do mercado são que para o segundo semestre a inflação comece a desacelerar. Tá? E sempre que a gente tem sinais de desaceleração da inflação, pessoal, o quanto antes o Banco Central, por meio do Copom, ele vai querer reduzir a taxa básica de juros da economia. Porque a taxa básica de juros tão alta, igual a gente está vendo agora, em 12,75, isso é bom para quem investe em renda fixa, ok, mas isso é péssimo para o país, porque uma taxa básica de juros muito elevada encarece de forma generalizada todos os empréstimos e financiamentos que nós, pessoas físicas, fazemos ou que as pessoas jurídicas também fazem. Então, de forma generalizada, o mercado deixa de investir no setor produtivo para deixar dinheiro parado na renda fixa. E isso faz com que a economia pare de crescer. E, obviamente, o Banco Central, o governo federal, não quer isso. Tá? Então, assim que a inflação, né, der sinais de desaceleração, o Banco Central vai encerrar esse ciclo de elevação da Selic, mostrando então que a gente está num momento aí muito especial, né, muito sui generis do mercado, ótimo para investir, sobretudo em títulos públicos e outros investimentos de renda fixa, como é o caso do Tesouro IPCA e como é o caso do Tesouro Selic. Né? O Tesouro Selic, como eu já falei várias vezes aqui no canal, inclusive no guia, né, do Tesouro Direto, que eu vou deixar aqui nos destaques para vocês, ele é ideal para você fazer a sua reserva de emergência. Já os títulos do Tesouro IPCA são ideais ou para você comprar hoje com o objetivo de cravar ganhos de marcação a mercado no curto e no médio prazo, ou então para você levar até o vencimento, né, objetivando investir no longo prazo para você ter ganhos reais acima da inflação. Já os títulos pré-fixados, eles são aqueles, né, que você investe por um prazo de curto e médio e que você tem a exata consciência de quanto você vai receber no vencimento, já que a taxa ela é pré-fixada. Porém, a maior ameaça para os títulos pré-fixados, pessoal, é a inflação. E nesse momento em que eu gravo essa aula, após a elevação da taxa Selic pelo Copom, a gente ainda tem sinais de que a inflação ainda não arrefeceu. As expectativas são que ela diminua no segundo semestre, mas fato é que a gente ainda está com índices inflacionários elevadíssimos, como é o caso aqui dessa notícia que eu estou mostrando para vocês do IBGE, falando que a prévia da inflação já apurada para abril acelerou para 1,73%. A maior medida para o mês desde 1995, né, que é praticamente desde a implantação do Plano Real. Então, para mim, hoje, a gente já tem boas taxas em pré-fixados, mas a gente ainda tem o IPCA aí, muito elevado como a principal ameaça para os investimentos pré-fixados, né? Já que a partir do momento em que você faz o seu aporte, você compra um título pré-fixado, a taxa para aquele aporte que você fez, como é o caso aqui, por exemplo, de 12,21%, para o Tesouro pré-2029, ela não se altera, tá? Então, tome muito cuidado com essa questão, porque a inflação é ainda a maior ameaça para os títulos pré-fixados. Mas para o Tesouro Selic e para o Tesouro IPCA, sem sombra de dúvidas, a gente está com taxas muito, muito boas, tá? E que tendem, tá, a se acalmar nesse patamar, no máximo aumentar mais um pouquinho, porque, né, a gente já está praticamente no final de ciclo de elevação da taxa básica de juros. Pelo Boletim Focus, né, que reúne as expectativas de mercado com relação a uma série de indicadores econômicos, há estimativas de que a gente ainda tenha Selic em elevação, provavelmente na próxima reunião do Copom, daqui a 45 dias a gente vai ter mais uma elevação, chegando então a Selic a 13,25%. Tá? Mas muito provavelmente após essa última elevação, a gente de fato vai encerrar um ciclo de elevação da taxa Selic e provavelmente o Banco Central vai aguardar, né, a repercussão da Selic sobre a economia, com o objetivo, então, de desacelerar, né, as prévias que a gente tem tido aí da inflação ao longo dos primeiros meses do ano. Se, por um lado, a Selic ela é muito boa
para as taxas dos títulos do Tesouro Direto. Por outro lado, ela também, gente, é muito boa para quem quer investir em CDB, para quem gosta de investir em LCI e para quem quer investir em LCA. E aí os principais destaques, gente, no meu ver, são os CDBs do Banco Sofisa Direto. É um banco que eu falo sempre aqui no canal também. Para quem ainda não conhece o Sofisa, eu vou deixar um vídeo aqui nos destaques. Mas o Sofisa é um banco que tem excelentes opções, tá? Tanto de CDBs atrelados ao IPCA, né? Que ainda está muito elevado, tanto de CDBs atrelados ao CDI, que é uma taxa que acompanha a taxa básica de juros da economia. Então, no Sofisa Direto, para renda fixa privada, tem o CDB de liquidez diária que rende 110% do CDI, e hoje com taxa Selic a 12,75%, um CDB como esse rende mais de 14% ao ano. A gente tem os CDBs de curto prazo, de até um ano, tá? Atrelados ao IPCA, que como a gente ainda está com o IPCA em elevação, quem investir para o curto prazo em títulos atrelados ao IPCA, né, como esse CDB aqui, vai ter boas rentabilidades. E a gente tem também investimentos pré-fixados no Sofisa, como é o caso do CDB de um ano de 13,8%. Como eu disse para vocês, a inflação é a maior ameaça para investimentos pré-fixados, mas há expectativas de que a inflação se desacelere no segundo semestre, fazendo com que escolhas e aportes em pré-fixados sejam muito bons caso esse cenário de redução da inflação venha efetivamente a se concretizar. Se na renda fixa, gente, tudo anda às mil maravilhas, né? Taxas de rentabilidade nas alturas, por outro lado, na renda variável não é bem assim. Quando a gente vê, né, taxa Selic em elevação, a gente consegue observar que os índices que medem, né, o comportamento, o desempenho dos ativos de renda variável, eles sofrem, eles caem. Se a gente for olhar esse gráfico aqui que mede a variação da nossa taxa básica de juros da economia, aqui traduzido por essa linha, né, em laranja, versus nosso índice que mede o comportamento dos principais ativos na Bolsa de Valores aqui do Brasil, que é o índice Bovespa, representado por essa linha azul, a gente pode ver que sempre que a taxa Selic sobe, há uma consequente queda do índice Bovespa. Sempre que a Selic cai, há uma valorização desse índice, mostrando que quando a Selic aumenta, há uma relação direta e prejudicial aos investimentos de renda variável negociados na Bolsa de Valores, como é o caso de ações e fundos imobiliários. E na prática é exatamente isso que a gente tem visto. No tomado, né, de um ano para cá, a gente consegue ver que excelentes empresas negociadas na nossa Bolsa de Valores, como é o caso de Banco Bradesco, sofreu uma queda de 25,7% no preço da sua ação. Com o Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina, a mesma coisa, pessoal. O último ano significou um ano amargo de quedas acentuadas em quase 15% para o preço das ações desse ativo financeiro. No varejo também as coisas ficam muito mais difíceis, porque pensem aqui comigo, quanto mais a taxa de juros aumenta, mais há o encarecimento dos empréstimos e financiamentos e menos as pessoas, então, estão dispostas a gastar, estão dispostas a se endividar. Então, o varejo brasileiro, por mais dinâmico e competitivo que ele seja, ele sofre muito. É o caso aqui de ações da empresa Pets, do setor de pet shop, né, mais voltado para o varejo de pets, de animais de estimação, que, ao meu ver, é uma das melhores empresas da Bolsa, né, do tipo small cap, e infelizmente empresas como essa, apesar de terem excelentes fundamentos, amargam quedas sucessivas enquanto a gente estiver em ciclo de elevação. É o caso também de outra ótima empresa da Bolsa de Valores, que é a Magazine Luiza, que já acumula uma queda de quase 80% nos últimos 12 meses. Se por um lado, pessoal, a taxa Selic em elevação atrai os investidores para a renda fixa, fazendo então com que a renda variável sofra grandes perdas, como são esses casos aqui demonstrados para você. Isso, por outro lado, para quem enxerga mais adiante, para quem enxerga, né, com olho no futuro, daqui a alguns anos, isso mostra que a gente tem grandes oportunidades em momentos como esse, de comprar ativos de renda variável de qualidade, com bons fundamentos, a preços extremamente descontados. Tá? É o caso de todas essas empresas que eu mostrei aqui. É claro que isso não é nenhuma recomendação de investimento, mas mostra, né, empresas com excelentes fundamentos da nossa Bolsa de Valores, com preços extremamente descontados. E para quem então tiver paciência de investir com foco no longo prazo, né, apostando em uma recuperação desses setores aqui da economia, sem sombra de dúvida, e se tiver paciência, né, treinamento, resiliência para resistir, né, a um período que pode durar um pouquinho mais de elevação de taxa Selic, sem sombra de dúvida, esses investidores devem muito provavelmente serem recompensados no futuro, tá? E aí, assim como a gente vê ações caindo de preço, né, sucessivamente à medida em que o Copom eleva a taxa básica de juros da economia, porque o mercado ele se desacelera, ele se desaquece
com a elevação da taxa Selic, a gente também vê os fundos imobiliários sofrendo o mesmo que as ações. Aqui a gente tem fundos de logística, como é o caso do HGLG11 e do VILG11, que são dentre os meus fundos favoritos de logística. Os dois fundos acumulando aqui, né, quedas expressivas de quase 4% no caso do HGLG e de quase 15% no caso do VILG11. Com os fundos de papel não é diferente. O MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel que tem sua rentabilidade, né, os juros, os dividendos pagos para os cotistas, advindos, né, de títulos de dívida, sobretudo do setor imobiliário, acumulou uma queda de quase 7% no último ano. E aí, pessoal, quem é mais pessimista, olha para a renda variável e fala, Deus me livre, não quero nem ver pela frente a renda variável. Mas se você é um investidor com um perfil um pouco moderado, um pouco mais arrojado, né, você já consegue, então, olhar para o futuro e ver que aqui a gente está com uma das melhores oportunidades, né, na renda variável para você adquirir ativos de valor, ativos com fundamentos muito bons por preços extremamente descontados. Então, se agora é hora da renda fixa, tá todo mundo super feliz porque tem Tesouro Selic, Tesouro IPCA, CDBs, LCIs, LCAs, pagando ótimas taxas de rentabilidade, não se esqueça também de olhar com carinho para a renda variável, porque o mercado, infelizmente, anda de mau humor, mas isso, então, representa oportunidade para, no médio e no longo prazo, você colher frutos de hoje e comprar ativos com preços extremamente baratos. E, inclusive, pessoal, análises como essas que eu faço aqui para vocês, né, mostrando oportunidades de investimento, eu faço exclusivamente para os meus alunos a cada 45 dias, dentro do treinamento Mapa do Tesouro, que é o meu curso exclusivo sobre Tesouro Direto e Marcação a Mercado, em que eu ensino meus alunos a aproveitarem ciclos de elevação da taxa Selic, como a gente tem visto agora, para obter ganhos excelentes com a marcação a mercado. E se você quiser saber mais informações sobre esse curso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, pessoal, depois de tudo que eu disse para vocês, é fundamental que você perceba o quão é importante a gente sempre investir antenado nos ciclos de mercado. Tá? Quem comprou renda fixa, né, lá no início de 2021, hoje está amargando péssimas rentabilidades, perdas com marcação a mercado. Está amargando também prejuízos na renda variável, né? Caso não investiu lá atrás com um pensamento de longo prazo. Então é muito importante você respeitar, reconhecer e saber ler os ciclos de mercado para você saber os melhores momentos para investir, seja em renda fixa, seja em renda variável, seja pensando, né, em levar seus investimentos de renda fixa até o vencimento, ou seja pensando em cravar ganhos de marcação a mercado, que é exatamente o que eu ensino no Mapa do Tesouro. Muito provavelmente a gente ainda tem mais elevação de taxa básica de juros pela frente, tá? A gente está caminhando para o final desse longo ciclo, né, que já dura mais de um ano, desse ciclo de elevação da taxa básica de juros da economia, mas a gente ainda, infelizmente, por causa da inflação que ainda está fora de controle, a gente ainda vai ver mais pelo menos uma elevação com o Selic pelo menos chegando a 13,25%. E à medida das próximas semanas, né, ao longo do acompanhamento que eu faço do mercado financeiro, eu volto aqui trazendo mais notícias para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma contribuição para esse vídeo, não deixe de colocar aqui para mim nos comentários, tá? Aquilo que vocês querem me falar, que assim que puder eu leio e respondo prontamente para vocês. Por hoje é isso e até a próxima!